Pessoal, super obrigado por estar nos escutando aqui no nosso podcast Negócio TI Direito. Estou com um convidado aqui muito especial de um mercado completamente diferente, talvez, do tradicional que a gente está acostumado aqui, que é o mercado de games ou jogos digitais. E aí, quem sabe outras coisas, né? Estou aqui com o Dr. Bernardo Filgueiras, advogado especializado nesse mundo aqui de jogos digitais, e ele vai nos ensinar, ou vai nos contar um pouquinho como é que é esse mercado. Então, é uma ideia aqui trocar figurinhas, né? Bem na linha de games, né? Só estamos falando de figurinha, né? Mas é um bate-papo aqui descontraído aqui com o Bernardo aqui, ele nos contar um pouquinho mais. Bernardo, super bem-vindo, obrigado por estar aqui comigo. E, por favor, te apresenta um pouquinho aí para os nossos ouvintes aí, quem é o Bernardo Filgueiras e qual é a sua especialidade, onde atua, enfim, à vontade. Obrigado, Regis. Prazer estar falando aqui com vocês nesse podcast. Bom, eu sou o Bernardo, eu faço parte da C2R Advocacia, né? Nós somos um escritório de advocacia de Florianópolis. Eu moro em Curitiba, sou curitibano, então trabalho, né, 100% local aqui em Curitiba. Temos clientes no Brasil inteiro, inclusive em Curitiba, né? Mas então o escritório é em Florianópolis, a ilha, né? A Ilha da Magia, agora é a Ilha do Silício, né? Muito mais conhecida por tecnologia do que seu turismo hoje em dia. Então o escritório cresceu bastante, né? Na pandemia já vinha crescendo bem antes, né? Por todo esse ecossistema de inovação em volta de Florianópolis. Daí a gente foi expandindo, né, para o Brasil, a gente atua até fora do Brasil. Já passaram mais de 200 clientes por nosso portfólio, né? Atualmente a gente tem uma cartela boa de clientes ali, nosso time vem crescendo cada vez mais. Tem eu aqui em Curitiba, já teve gente do Rio Grande do Sul, São Paulo, tem gente lá em Salvador, Minas Gerais daqui a pouco. Então é isso, é um escritório, falando um pouquinho mais da C2R, e aonde que eu me incluo nela, né? Nós somos um escritório, então, voltado só para empresas de tecnologia e temos, né, como games está dentro da área de tecnologia também, né? A gente trabalha bastante com desenvolvedoras de games. Então, a gente atua nessa área aí já faz algum tempo, né? Desde 2018 o escritório foi criado, foi fundado, e eu sou head de contratos empresariais, games e propriedade intelectual, né? Então, a gente atua desde a revisão de contratos, negociação, até a elaboração de minutas bem complexas para tanto empresas de tecnologia, startups como um todo, né? Empresas SaaS e tudo mais, e na área de games, então desenvolvedoras de games, estúdios de outsourcing e tudo que permeia o ecossistema de games, né? Então, também tem, por exemplo, quem produz hardware, né? E-commerce de games, alguém desenvolveu algum produto, a gente vai fazer uma patente, então tudo isso a gente toca ali no escritório. Me conta um pouquinho, assim, Bernardo, assim, da tua carreira aí, como é que tu veio parar aqui na C2R e como é que tu veio para esse mundo de games e jogos digitais aí? Perfeito. Eu me formei, eu sou fruto da pandemia, né, na advocacia. Então, eu me formei em 2019, aí fui fazer o juramento da ordem, né? Comecei a advogar já no âmbito digital, tanto é que no primeiro mês de advocacia eu já estava com um cliente mensalista ali na área de startups também, né? Sempre foquei em direito empresarial e com foco mais ainda em propriedade intelectual. E fui me desenvolvendo. Hoje faço mestrado em propriedade intelectual na UFSC e fiz especialização já em direito empresarial na EBRAD, e venho me especializando há um bom tempo. Entrei na C2R Advocacia no ano passado e aí já fui galgando meu espaço ali, conquistando, né, algumas promoções, algumas efetivações, e fui assumindo aí no ano passado também, né, com alguns meses de casa já, a liderança dessas áreas, né, de propriedade intelectual, direito empresarial e games. Games é um setor do escritório que a gente, iniciativa minha até, que a gente fomenta bastante o empreendedorismo no escritório, então a gente gosta que as pessoas estejam ali, vejam novas oportunidades no mercado, né, que isso é muito importante, a gente não ficar ali só no feijão com arroz, naquilo que a gente conhece, a gente gosta de expandir bastante.
Então, a gente iniciou, né, essa jornada aí na indústria de games, porque ela é muito correlata com o que a gente já faz, né, no nosso core business, que é empresa de tecnologia. A gente atua no consultivo e preventivo, né, contencioso a gente tem bem pouco. Então, a gente atua nessas áreas do preventivo, consultivo para empresas de tecnologia, e a gente viu uma oportunidade. Olha, o mercado de games é um mercado que vem crescendo bastante, né, e esportes também. Tanto é que a gente está gravando hoje, é uma segunda-feira. Ontem, né, teve a final do CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends, né? Foi num estádio gigantesco, a Loud, que é um time de esportes, é um fenômeno nas redes sociais, tem tipo 20 milhões de seguidores em uma plataforma só, então eles são gigantescos, é uma área que vem crescendo bastante. E recentemente, né, a gente teve aqui alguns eventos que cada vez mais estão crescendo. Então a gente tem o Big Festival, que é um festival de desenvolvedoras de jogos independentes, mas também tem ali, né, a Sony, a Microsoft estão lá dentro. Então, o mercado de games está crescendo bastante, e agora em outubro a gente já tem a BGS. Então, quando a gente concebeu essa área de games no escritório, a gente já foi participando desses eventos, a gente estava mapeando. Esses eventos são bem legais, que eles disponibilizam uma plataforma de matchmaking. Então você vai, se apresenta para o cliente e tal. Foi uma boa estratégia para a gente angariar nossos primeiros clientes, né, há algum tempo. E a gente vem crescendo ali, na medida que os nossos clientes também vão crescendo, que isso é muito bom, a gente fica muito feliz de estar auxiliando os nossos clientes a crescerem, e também trazendo novos clientes, né? E o mercado vai se desenvolvendo, consequentemente, novos players vão surgindo. Então, mais ou menos é essa a nossa trajetória aqui, o que a gente fez dentro da C2R, para a gente estar atuando nesse mercado que é ainda incipiente, né? A gente tem muito contato com desenvolvedores de jogos, pessoal que está dentro do mercado, e quando a gente começa a falar, até mesmo empresa de tecnologia, que hoje o Brasil está um pouquinho mais desenvolvido em startups e tal, eles falam, nossa, é muito interessante que vocês falam de nunca vi um escritório atuando assim, é bem difícil, às vezes é um escritório tradicional, ou só uma parte do escritório tradicional que atua com tecnologia, com games, e a gente não, a gente desde da nossa concepção, a gente atua somente com isso, a gente tem todo o nosso foco voltado, né, para essas áreas, porque a gente precisa entender o nosso cliente. Então, não adianta nada a gente ficar atendendo o nosso cliente aqui na segunda-feira, na terça a gente vai fazer um processo trabalhista, na quarta a gente vai pegar um caso criminal, então não adianta, né? A gente tem que ter esse foco, e é A isso que a lógica gente mantém. a lógica da especialização, né? Tá se especializando num determinado segmento. Vamos falar um pouquinho desse mercado aí, porque ele é um mercado realmente diferenciado, né? Dentro Uhum. do contexto de economia. Tu consegue nos dizer, assim, hoje, vocês atendem só empresas nacionais, vocês atendem empresas internacionais também? E qual é o tamanho desse mercado hoje no Brasil e no mundo, assim, só para ter uma dimensão, assim? Quantas Uhum. empresas no Brasil existem hoje produtoras de games Olha, digitais, né? aham. Como é um mercado ainda, né, ele está em pleno desenvolvimento, mas ainda assim, por exemplo, não tem, quer dizer, tem a Associação Brasileira de Games, né, mas Uhum. ela não consegue fazer uma pesquisa tão quantitativa e qualitativa assim sobre as empresas, né. Para vocês terem uma ideia, no Big Festival, que foi esse evento, né, que teve até recentemente, acredito que em julho, ali em São Paulo, foram 4 dias de evento, passaram por lá só de empresas cerca de 450 a 550. Só de empresas participando com ali o passaporte business e tal. Porque assim, o ecossistema ele é muito preenchido por desenvolvedoras independentes, né? Então, a maioria das empresas serão aquelas tomando por base, por exemplo, o ecossistema de startups. São Uhum. aquelas em early stage, né? Ainda buscam financiamento e tudo mais. Mas na questão de mercado, ele vem crescendo bastante. A gente viu ali, né, a grande patrocinadora do evento era a Fortis, que é um fundo de venture capital voltado para games, né? Ela até desenvolve alguns games lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício. O fundador deles veio para cá. Então a gente tem empresas já do tamanho, por exemplo, da Pulga Studios ou da Cucu, que eles têm mais de 100 colaboradores no Brasil, né? Atualmente, empresas, né, que a gente tem capacidade para atender internacionalmente também, mas a gente prefere fazer com parceiros, né? O que a gente faz é prestar uma assessoria jurídica integral, né, para esses clientes. Então, ele vem através de uma mensalidade, enfim, e a gente consegue assessorar ele, né, no âmbito jurídico brasileiro. E quando vem algumas questões internacionais,
são dois casos principais, né? Primeiro é quando vem um investimento estrangeiro, que aí sim a gente tem que atuar, né, internacionalmente, até às vezes constituir uma empresa ali num paraíso fiscal, né, para estar viabilizando esse investimento da empresa, do investidor estrangeiro aqui no Brasil, né, na empresa brasileira. E também temos casos de quando muitas desenvolvedoras independentes começam a ganhar certa notoriedade, né, além desse investimento, tem muitas empresas que prestam serviço para outras empresas grandes lá de fora. Então a gente chama isso de outsourcing, né? Tem alguns clientes nossos que prestam serviço para empresas, por exemplo, EA Sports, sabe, grandes desenvolvedoras de jogos, que eles não têm a capacidade, ou até por questões de custo mesmo, eles contratam, fazem essa terceirização de serviços de desenvolvimento de games. Então aí a gente atua também na questão de, por exemplo, publishing, né, desses jogos, licenciamento de direitos autorais, ou a própria sessão, próprio contrato de prestação de serviços, alguma questão, por exemplo, com a Receita Federal nos Estados Unidos, por exemplo, isso já veio caso aqui no Brasil, de que eles têm certos formulários, né, de imposto de renda da pessoa jurídica lá nos Estados Unidos, então a gente tem que declarar, né, imposto de renda lá para evitar a tributação, então, enfim, é um mercado que vem crescendo bastante, é um mercado bilionário, em números agora eu não tenho de cabeça, né, mas a gente pode estar pesquisando ali, qualquer pesquisa rápida que você vai ver no Google, você vai ver que é um mercado que cresce constantemente. Em número de jogadores na pandemia teve um grande aumento, porque as pessoas às vezes baixam, por exemplo, o Candy Crush, e às vezes elas acham que não sou jogador, mas não, você está sendo contabilizado ali como um player, né? Então, sua tia que está no Facebook o dia inteiro jogando Candy Crush, por exemplo, ela vai estar contabilizada como um gamer. E existem várias formas, né, de você ganhar muito dinheiro. Candy Crush foi um jogo que às vezes as pessoas podem pensar, games é o quê? É só jogo gigante, é o AAA que a gente fala, né? AAA são as grandes franquias. Então, FIFA, esses jogos de videogame que são baseados, por exemplo, em super-heróis, né, Marvel e tal. Mas não, né? Desde um jogo independente ali que o cara vende na Steam a R$36, até esses jogos Candy Crush e tal, são mobile, né? Então tem várias formas de você atuar em games. Vai depender muito, por exemplo, da plataforma, do tipo de jogo que é, né? Se você for fazer um jogo mobile, por exemplo, você vai ter que estar adequado ali, ajustar o teu cliente para que ele consiga entrar na Google Play Store, na App Store. Se for um jogo de console, também é a mesma coisa com o Xbox, né? Desculpa, Microsoft, Sony. Enfim, tem algumas especificidades de cada um, né? Mas em síntese é isso, é um crescimento constante desse mercado. Tá, hoje tu deu um perfil aqui que a maioria é de desenvolvedores independentes, né, que fazem isso, né? Basicamente uma ou duas pessoas é o perfil normalmente do iniciante hoje, que é o desenvolvedor, né? Então ele normalmente inicia totalmente informal. Ele tem que ser formalizado depois que ele já tem algum tipo de faturamento, algum tipo de negócio encaminhado, né? Porque no início é tudo tentativa e erro, provavelmente, né? São pequenos empreendedores arriscando em cima de uma ideia, né, que depois precisa todo um aparato, até estrutura empresarial mesmo, né? Tem que empresariar eles, né? Exatamente, tem que empresariá-los. A gente, essa semelhança tão grande, né, das startups com as empresas de games, tanto que a maioria das empresas de games são startups, né? Mas tem algumas formas diferentes, né? Claro, o investimento sempre é bem-vindo e sempre as empresas desenvolvedoras de games estão buscando isso, mas também o que o desenvolvedor independente ele busca, tá? E até uma dica para o pessoal que tá querendo começar nessa área, é interessante, é você começar a falar com seus leads, com seus prospects, sobre publishing, né? Publishing nada mais é do que uma grande marca vai pegar teu jogo e vai publicá-lo, né? Então o que ela vai fazer? Ela vai investir marketing no teu jogo. Muito embora você seja ali só você que desenvolveu o teu jogo, né? A gente tem clientes que começaram assim conosco e a Sony, por exemplo, quis pegar o jogo e investir, publicar o jogo, né, só na PSN ali, que é a loja virtual da Sony. Mas também tem casos que vários grandes players estão interessados, né? Então tem essa possibilidade que é o publishing. Então a empresa grande vem. Quem são os grandes publishing do mundo hoje? Sony é uma que tu falou, Microsoft seria outra.
Isso varia muito, sabe? Porque, Né? por exemplo, às vezes não são players tão óbvios assim. Por exemplo, a Ah, Magalu, entendi. Magazine Luiza, ela tem uma iniciativa hoje de publishing. Então ela pega, como ela criou um próprio ecossistema, né? Até de case de tecnologia, negócio, enfim, o Magazine Luiza é um case bem interessante, né? Muito embora não esteja tão bem hoje em dia na questão de mercado. Mas, por exemplo, ela criou um grande ecossistema em volta, então ela comprou o podcast, o canal do Jovem Nerd, né? Então Uhum. tem alguns outros canais ali embaixo das asas dela, e ela tem uma iniciativa de games. Então, o que que ela faz? Ela investe, a gente tem muitos clientes que já fizeram isso, que pegaram o investimento dela, então ela coloca, sei lá, 30 mil num jogo, né, de desenvolvedoras independentes. Então ela pega os direitos de publicar esse jogo, ela publica esse jogo, então ela faz o marketing dela, por exemplo, no programa do Jovem Nerd, no programa de tal pessoa, começa a publicar no site da Magazine Luiza. Muito embora seja, né, o jogo, a pessoa não vai entrar no site da Magazine Luiza e jogar, ele vai entrar onde? Vai entrar na Google Play, na App Store, sabe? Então, às vezes são players não tão óbvios assim, né? Mas tem diversos players grandes, sabe? Tem a Fortes, como eu mencionei para você, né, Uhum. que patrocinou o evento, a próprio YouTube, Magalu, Sony, Microsoft. A Nintendo não, porque tem muitos jogos autorais, né? Então a própria Uhum. Nintendo é a própria desenvolvedora do jogo, faz esse outsource. Mas tem muitas publishers grandes, né? A Magalu vem investindo forte nisso. Eles, por exemplo, eles pegam, investem, por exemplo, 30 mil reais num jogo, né? E começam a receber, por exemplo, dividem 60-40 ali na Na receita. isso, na receita. Repassam 40 para a desenvolvedora, fica com 60 até bater esses 30 mil. Bater esses 30 mil, a porcentagem já diverge, já fica Ah, entendi. 50-50. Então é um Uhum. contrato a longo prazo, né? E, enfim, eles investem. Basicamente, o que a publisher vai fazer? Ela vai fazer de tudo para que as pessoas venham teu jogo, né, sob a marca dela, então elas vão achar, na maioria das vezes, que é a marca dela, por exemplo, a Activision, né, a própria EA Sports. EA Sports é um grande exemplo de uma publisher, né, Uhum. ela publica os jogos, na maioria das vezes ela terceiriza o desenvolvimento. Então, vai ser essa publisher que ela vai estar dando, né, a marca dela para o jogo, como se fosse um selo de qualidade, Uhum. e vai estar remunerando o desenvolvedor na medida das receitas, né? Hoje, qual é o perfil que tu percebe assim do desenvolvedor? Ele é um jovem? Ele é meia idade? Quem é o desenvolvedor esse independente que tu vê no mercado aí, que tu encontra nos Uhum, eventos aí? Só para a gente ter legal. uma visão assim de quem são essas pessoas. Uhum. Desenvolvedor independente, ele vai ser principalmente jovem, né, entre seus 24, 25 até seus 35 anos, Uhum. né? Mas a maioria, você vai ver assim, bastante gente início de carreira, né, desenvolvendo seu primeiro jogo ali na sua primeira empresa, às vezes está bem informal, e aí o pessoal que já está fazendo esse outsourcing, né, já viu, tem uma perspectiva legal de mercado e sabe aonde pisar, sabe com quem falar, sabe aonde investir, né? Por exemplo, muitos desenvolvedores vão ficar com aquele sonho, quero ser uma grande desenvolvedora, mas depois ele vai vendo, cara, é muito mais fácil fazer um outsourcing, prestar serviços em games do que eu ficar desenvolvendo o meu, porque eu dependo muito de um jogo da sorte e de um jogo estourar, né? Sim. E isso é muito difícil a gente fazer hoje em dia que um jogo estoure, né? Depende muito, principalmente das publishers e da sorte também, né? Porque você não consegue você consegue analisar tendências de mercado, mas você Uhum. não consegue analisar se o seu jogo vai flopar ou não, né? Se ele será um sucesso ou não. Mas a maioria, então, nessas empresas desenvolvedoras independentes, que a maioria, principalmente colegas assim que já trabalhavam em algum projeto juntos, saem, começam a empreender, então ali, né, entre seus 23, 24, 25 até, né, seus 28, 20, antes dos 30, né, mais ou menos, essa faixa etária. Pessoal bastante cursos assim, claro, desenvolvimento de software, né, são programadores, mas também tem muitos, como envolve artes dos jogos, né, seja Uhum. 2D quanto 3D, tem muito designer gráfico. Então é um pessoal nessas áreas. E daí, quando começam mais a crescer a empresa, a escalar o time, escalar o negócio, aí sim, entre seus 30, 35, 40, sabe?
Então, Entendi. é mais ou menos isso o O perfil. tamanho e o perfil, isso. E no Brasil hoje, assim, existe alguma região que se destaca? Tu falou aí que o Vale do Silício está em Florianópolis, mas outras regiões do Brasil aí que tem produção de games aí que tu vê assim que estão prosperando, que estão investindo, que está nascendo novas empresas com esse Uhum. perfil? Olha, São Paulo, né, sempre muito forte. Sudeste, sempre muito forte, né, em questão de inovação e negócio, até para o próprio networking, enfim, estarem ali onde acontece tudo, né, mas principalmente São Paulo, né, isso não tem Uhum. como negar. A própria São Paulo tem uma aceleradora de games, né, então tem uma incubadora e aceleradora para projetos e é da própria prefeitura, tá? Então é uma Uhum. própria iniciativa da prefeitura para acelerar esses negócios. Tem acredito que são R$ 20.000 no final que eles recebem. E Nordeste, o Nordeste está vindo bem forte, principalmente ali. Desculpa se eu estiver falando besteira, mas acredito, né, pelo evento, pelo contato que eu tenho com o pessoal, que a Pulga e a Cocu, né, que são duas grandes desenvolvedoras aqui no Uhum. Brasil. A Cocu, ela faz o co-desenvolvimento, né, então ela não desenvolve os jogos sozinha. A Uhum. Pulga desenvolve, faz também o outsourcing bem legal. Então, essas duas ali são do Nordeste, estão fomentando a região ali. Tá? Então, Perfeito. Pernambuco, Ceará, sabe? Então, são regiões ali que estão vindo bem forte. Claro, Florianópolis é mais focado, né, em tecnologia em si, mas a gente tem alguns clientes que são desenvolvedores aqui mesmo, mas ainda são um pouco incipientes. Mas essas grandes é São Paulo e Nordeste, né? Tem Agora, bastante gente. agora uma pergunta que é polêmica, mas eu acho que ela é necessária. Esses jovens aí, tu falou 23, 24, 25 anos, são normalmente jovens que às vezes estão. Uma grande parte deve estar saindo das faculdades de graduação na área de tecnologia, né? Ou no próprio exemplo que tu deu de design, né? E, mas tu acha que essas ideias desses jovens nascem em trabalhos acadêmicos durante a faculdade ou é o viés empreendedor de cada jovem que diz assim, cara, na academia eu aprendi a programar, mas ninguém me deu essa visão empreendedora. O que tu Hum. vê isso hoje, Bernardo? Olha, os desenvolvedores, eles têm aquele pensamento de ter o trabalho ideal, sabe? Então é mais uma visão empreendedora mesmo, enfim, botarem o que eles querem no mundo real, sabe? Dar vida às ideias deles. Uhum, Então, você vai ver bastante gente, né, nos eventos, vai estar falando, lembra daquele jogo que a gente jogava naquela época, assim? Então, tem uma certa nostalgia e um sentimento ali dentro do desenvolvedor que ele vai falar, cara, eu quero fazer o jogo perfeito, eu quero fazer o jogo com uhum, essas características. É a mesma coisa que um músico tem as suas afinidades, né, musicais, toda aquela uhum, experiência sonora que ele tem, tudo isso, vai ter a mesma coisa com o desenvolvedor de jogo. Então, tem um aspecto sentimental ali, né, da pessoa falar, ó, eu quero fazer esse jogo aqui do meu jeito. Claro que daí, a partir do momento que a pessoa está empreendendo, ela vai ver que as coisas não são muito bem assim, né? sim, Diverge um pouco. Às vezes o cara vai ter que ceder em algum jogo ali, uhum, alguma estratégia para justamente pelo bem da empresa, né? Então, focar numa certa tendência de jogo, em vez de fazer aquele que ele quer, uhum, para estar trazendo receita para a empresa, porque a empresa não é feita com um jogo só, a empresa é feita uhum, com vários. Daí você tem a partir do momento que você tem um grande portfólio, né, você tem até mais margem para você negociar com as publishers, com investidores, então as pessoas veem com bons olhos essas empresas que têm vários jogos e cada jogo é uma forma diferente de monetizar, né? claro. Então isso depende bastante o desenvolvedor, a pessoa, o empreendedor, ele vai ter que ter esse espírito empreendedor mesmo de não saber só desenvolver e querer fazer aquilo do jeito dele. Ele vai ter que entender das métricas, ele vai ter que entender, claro, do técnico também ali, da programação, da arte, mas também vai ter que aprender custo de aquisição de cliente, como vai monetizar, quais são os principais stakeholders. Então, tudo isso está por trás ali dessa pessoa. Então, sim, é uma coisa que é um espírito empreendedor que a pessoa tem, atrelado com esse sonho dele querer fazer uma empresa, né, do jeito dele, sabe?
Ou seja, a nossa academia brasileira podia ensinar nossos jovens a ser empreendedores, né, durante as faculdades, né? Exatamente. Porque está faltando, porque depois é o Bernardo com seu escritório que tem que ajudar eles a aprender a negociar, aprender a estabelecer o seu modelo de negócio, né? E Exa eu te fiz a pergunta de propósito, porque assim, eu fico imaginando um jovem que tem um sonho de ser empreendedor e criar games, quando ele vai lá para o trabalho de conclusão, ele diz para o professor orientador que ele quer fazer um game como trabalho de conclusão. O que que um acadêmico diria para ele, né? Provavelmente são poucos professores na academia que incentivariam o jovem a fazer um game como trabalho de conclusão, né? Exatamente. É interessante essa distorção que a gente tem hoje sobre o ensino brasileiro, né? Exato. Eu tenho que fazer o que a academia pensa, não o que o mercado está comprando, né? Exatamente. Isso realmente é um problema. E só que assim, pelo menos a experiência que a gente tem aqui no escritório é que os clientes são fantásticos, assim, sabe? Os caras, eles são fora da curva, eles já saem da faculdade, já sabem o que eles querem, então eles têm essa determinação neles e claro, o cara vai ter que ralar, vai ter Uhum. que... Porque ainda tudo é... Não digo que tudo é mato, mas tem muito mato ainda nesse ecossistema de games, sabe? E a Então os caras têm que... qualidade, Bernardo, tu consegue aferir hoje qual é a qualidade do nosso jogo digital brasileiro produzido aqui em relação aos grandes produções internacionais? Nosso código é bom, vamos dizer assim, e as publishing gostam dos nossos desenvolvedores brasileiros? Uhum. Olha, a gente tem muito, claro, a gente tem muito acesso à informação, né? O brasileiro é muito curioso e ele é muito criativo. Então, sim, o Brasil não perde nada. Você vai, cara, pode ir em qualquer evento que vai ter gente dos Estados Unidos aqui no Brasil querendo ver Estados Unidos não, mas do mundo inteiro, né? Querendo ver o ecossistema de games aqui no Brasil. Não perde em nada, até, por exemplo, esses cases que eu estava falando para vocês, a Cocu, que é essa co-desenvolvedora de games, eles co-desenvolveram um jogo. Ai, agora me fugiu o nome. Mas foi um jogo da. Acho que exclusivo do PlayStation. Foi a Uhum, nível mundial, foi um AAA. Então, foi um jogo de mainstream, né? uhum. Então, um jogo muito grande e não perdem nada assim para o estrangeiro. Assim como vou ficar repetitivo, mas é necessário falar como o desenvolvimento de tecnologia, não só para games, mas do geral do Brasil, está, digamos, barato a nível estrangeiro por conta da Uhum. variação do dólar, a mesma coisa está em games. E aqui a gente ganha ainda mais, né, por conta da criatividade. Na verdade, é a empresa, né, que está contratando lá de fora pensa mais no Brasil porque eles são muito criativos, né? Nós somos muito criativos, nós somos curiosos, nós somos ousados até na hora de fazer os jogos. Então a gente não perde nada. Eu tenho alguns clientes que, por exemplo, estavam expondo no Big Festival, né? Uhum. E também irão na BGS e eu simplesmente estava ali para ver os clientes e acompanhar o evento, eu simplesmente perdi algum tempo jogando o jogo do meu cliente porque eu não conseguia parar de jogar. Então, não perde em nada. Hoje, é até interessante falar para o pessoal, o conhecimento do advogado ele não tem que ser só do direito ali, né? Tem que saber muito de negócio. Então, você sabendo a mente do empreendedor, você sabendo a tendência do mercado, você pode chegar com soluções novas, né, para o teu cliente ali. Então, acho que isso é muito importante. Saber que a gente não perde nada para os estúdios lá de fora, até em questão de negociação, ou dar uma confiança para o teu cliente, falar, cara, não desiste, continua, começa, aborda esse mercado aqui, vamos tentar atingir esse mercado. Então, acho que é muito valioso para o cliente no final do dia. E quem são os clientes dos games hoje, Bernardo? Hoje tem game para várias coisas, né? Uhum. Mas tu tem assim uma visão de quem é o cliente consumidor final? É mais criança, é mais jovem, é mais fanático por esporte, é mais adulto? Tem alguma coisa nesse sentido? Tu consiga ter alguma visão? Olha, a cada dia que passa sai um estudo diferente sobre isso, né? Mas o que que a gente tem? Que as pessoas, principalmente da minha geração, então, pessoal ali da década de 90, finalzinho de 80, início dos anos 2000, são os que mais jogam.
né? Só que são aqueles jogadores não tão hardcore assim, sabe? Eles gostam de ter seu jogo ali, por exemplo, vai depender muito da onde você está jogando, então se você está num console ou no mobile, e se você, que tipo de jogo você está jogando? Você está jogando um FPS, está jogando um competitivo ali, um jogo de um AAA, um FIFA da vida, né? Ou um jogo, um Batman, por exemplo, que você vai passando fase. Então varia bastante. Mas essa geração, então o pessoal que está por volta ali dos 25 a 40 anos hoje em dia, eles são esses jogadores mais casuais, assim, eles gostam de ter, porque a gente cresceu jogando videogame, né? Uhum. Então a gente tem esse lado afetivo e a gente, como cresceu fazendo isso, já está atrelado no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então todo mundo, assim como meu pai saía para jogar futebol com os amigos, hoje em dia o pessoal vai reserva uma hora do dia ali no final de semana para jogar videogame, né? Então vai depender. Hoje em dia também modo competitivo assim de esportes. Aí sim, pessoal mais novo, né, até uns 20 anos mais ou menos, por exemplo, Free Fire, né, Fortnite, League of Legends, então é um pessoal mais novo. E aí sim, a gente tem aqueles jogos, como eu falei, o Candy Crush ali, que é o pessoal mais velho, mas também é bem variado. Então, a maioria, eu diria assim, em esportes, né, o modo competitivo, o modo que você pode fazer time, ganhar dinheiro você jogando e não desenvolvendo o jogo, é o pessoal ali até 20 anos, né? Entre seus 10 a 20 anos. E o jogador casual, aquela pessoa que gosta de um bom jogo, que gosta de estar ali, toma um tempo do dia e relaxar e só jogar, não pensar nem em modo competitivo, é o pessoal ali dos seus 25, 35, 40 anos. Então, tu está me dizendo que os jovens até 20 anos estão ficando milionários jogando. É mais ou menos isso que tu quis me dizer. Ou seja, o modo competitivo, que é a história dos campeonatos que tu falou, né? Os jovens estão aprendendo a ganhar dinheiro jogando, é isso? Como é que é esse mundo dos campeonatos de games hoje? Bom, legal você trazer essa pauta. É, a gente chama de e-sports, né? Então, tira o E antes do S no final de esportes, fica esports, que é o modo competitivo eletrônico. Ele vem crescendo muito, né, nos últimos anos. A gente tem ligas nacionais, então, como eu falei no começo do podcast, teve ontem, né, a gente está gravando isso numa segunda-feira, dia 5 de setembro, ontem teve a final do Campeonato Brasileiro de League of Legends, então 40 mil, se não me engano, 40 a 20 mil pessoas no estádio acompanhando a final. Os caras são fenômenos, a Loud que venceu são fenômenos nas redes sociais. Então, Qual é sim, tem muita só, gente. só uma perguntinha. Qual foi o prêmio do vencedor do campeonato ontem? Cara, tá na casa de milhões. Não sei te dizer quanto que foi, mas já chego com essa resposta aqui. Não sei se você procurou já, mas eu já chego com essa resposta. Mas o pessoal, eles são muito dinâmicos. Então, a mesma pessoa que joga um CS da vida vai jogar um Valorant, vai Uhum, jogar, enfim, consegue jogar vários jogos, né? uhum. Mas assim, o pessoal tá ficando milionário com isso daí mesmo. E times de futebol estão investindo, né, dinheiro forte nisso, então até recentemente o Flamengo tinha o time de LoL. Isso vai variar bastante também do jogo que você joga, né? Que da mesma forma que a gente tem o futebol, tem o beisebol, hoje em dia vai variar. Você joga o CS, você joga o LoL, você joga Free Fire, então isso varia bastante, é bem legal. E eles ganham o grosso, você perguntou ali do campeonato, mas Uhum. aí que isso é só uma palhinha de quanto dinheiro tá nessa indústria, porque não é o time de esportes ou o jogador, né, que ele pode não estar atrelado a um time, ele ganha muito mais com patrocínios, com licenciamentos, do que propriamente com o jogo, com o campeonato, né? A final do Campeonato Mundial de LoL, se não me engano, o último que teve, estava na casa em premiações de 200 milhões de reais, né? Então, ele já passou a Champions League. A final da Champions League, o time campeão, o Real Madrid, não ganhou tanto dinheiro igual o campeão de LoL, né? E varia bastante no quesito de jogo, né? Se um jogo, por exemplo, LoL e CS, League of Legends e Counter-Strike são os maiores cases atualmente
no mundo, né? Então, cada um ali vai ter seus times diferentes. Pode ser que um time tenha jogadores, tem um time em LoL, tem um time em CS, isso tá bem em voga. Por exemplo, a Loud, que eu mencionei, eles têm jogadores em vários times, né? Mas tem outros jogos vindo, né? Tem Valorant, como eu falei, ele vem crescendo bastante, e isso afeta bastante também a premiação, afeta bastante quantas pessoas estarão assistindo, né, os espectadores, quanto que a empresa vai conseguir receber de patrocínio, conseguir vender o campeonato. Então, isso tudo está atrelado ali aos jogos. Tá. E aí, eu escutando isso, a pergunta que eu me faço é: o gamer já é uma profissão? Claramente. Claramente é uma profissão. A gente está numa quebra de paradigmas hoje em dia, tanto com home office, né, com todo mundo, eu trabalhando aqui em Curitiba, escritório lá de Florianópolis, isso antes da pandemia a gente não conseguia enxergar. E isso antes da pandemia já acontecia, né, só que está hoje mais em voga. E ainda assim, é a mesma coisa com gamers, né? O brasileiro, a população mundial, né, começou a jogar mais jogos, ficar no ambiente digital por mais tempo com a pandemia e, consequentemente, essas profissões advindas desse mercado, desse ecossistema também foram crescendo. Então, já antes da pandemia, já tinha gamers profissionais, né, streamers, e hoje em dia ainda mais. Então, para você ter uma ideia, esses times de esportes, eles têm categoria de base. Então, eles têm ali, contratam um menino de 15, 14 anos, já está ganhando 5, 10 mil reais por mês na categoria de base do time. Tem liga também, o Campeonato Brasileiro de LoL tem uma liga, né, que são os rookies, são os calouros, né, a categoria de base do Campeonato Brasileiro de LoL. Então, isso já acontece, né, isso é muito legal, porque eles estão se desenvolvendo e cada vez mais vai sendo reconhecido pela população como um todo, né, como realmente um esporte. Né? Muita gente tem esse preconceito que acha que gamer não é um esporte, porque não tem atividade física ali atrelada, mas o cara tem que ter reflexo bom, é um jogo minucioso, então coisas de meio segundo ali, ou milissegundos que você não se atenta, você já morre. Eles têm que ter uma rotina de alimentação e exercícios para estar, principalmente, evitando tendinite, né? Essas lesões mais recorrentes ali, porque eles ficam o dia inteiro ou muitas horas sentado e forçando a vista também. Então já tem times com um staff completo de preparador físico, treinador, roupeiro até, então eles já estão se desenvolvendo muito, hoje em dia já é uma realidade para muitas pessoas ter a profissão de gamer, né? Tá, existe treinamento para ser gamer, então, ou o cara é autodidata nisso? Tu já viu alguma coisa nesse sentido? Porque eu fico só me perguntando assim, eu ia fazer essa pergunta para ti assim, mas eu acho que não devo, né? Porque é uma pergunta do íntimo de cada um. Vamos lá, tu é pai hoje ou mãe de uma criança, seus 7, 8 anos de idade, e aí tu sempre tem, né, como pai ou mãe, uma visão sobre o futuro do teu filho. Daí o cara fica pensando, será que o meu filho vai ser engenheiro, médico, advogado ou gamer? Essa é uma boa pergunta agora, né? Porque eu incentivo meu filho a ser o quê? Né? Porque tu está trazendo uma diversificação de formação ou de possibilidade de, enfim, de nova atividade econômica que não é comum para a maioria das pessoas, né? Então, o cara nasce gamer e é na brincadeira que ele aprende, ou já existe até, como tu disse, as categorias de base, existe treinamento para isso? Tem, a gente está vendo bastante empresas, né? Isso até é muito boa tua pergunta, teu questionamento, porque até uma questão de negócios, né? Tá crescendo bastante essas plataformas que ensinam você a jogar. Então, por exemplo, tem plataforma que te ensina desde o básico até o avançado, técnicas de configuração ali, o que você tem que fazer para jogar, e até empresas que disponibilizam treinamentos, não passar daquele teórico e tal, né? Mas para você, plataformas justamente para você treinar. Então, todo dia está tendo campeonato ali, eles remuneram as pessoas e vai ter um treinamento. Você jogando, você consegue treinar. É claro,
assim como no futebol a gente tem o Messi e o Neymar, que mesmo sem treinamento eles ainda seriam Messi e Neymar, né? Mas claro que no nível profissional a história é outra, né? Mas também temos isso no ecossistema de esportes, né? Então, a pessoa pode crescer, sempre vai ser assim, né? A pessoa cresceu jogando bola, cresceu jogando videogame, despertou alguma paixão nela, e ao ponto que Uhum, essa paixão vira uma profissão, né? uhum, E isso é muito, muito importante. E claro, treinamento sempre vai ter. Então, uh, como que você aprende? Treinando na prática, né? Então, uhum, nada mais é que você vai aprender a jogar bola jogando bola, a pessoa vai estar jogando ali, ela cresceu a vida inteira jogando videogame. Então, pode ser que ela seja um talento, pode ser que ela só seja muito empenhada, mas ela jogando ali, ela vai treinando, e daí ela pode utilizar esses cursos, né, essas plataformas de treinamento. Alguém vê ela jogando ali numa live, por exemplo, algum campeonato regional, e chama ela para uma categoria de base, enfim, ela vai se profissionalizando, né? Hoje em dia, a profissionalização do gamer, então alguém te vê jogando, eu digo que ela não é tão difícil assim. Claro, é muito difícil você ser profissional, né? Mas hoje em dia está muito mais em voga, né? As pessoas têm muito mais possibilidades de estar te contratando, estar entrando em contato, saber quem você é, né? E claro, isso vai depender também da atuação da pessoa que quer virar profissional ali, ela tem que atuar também nas redes sociais, ter um bom engajamento, porque o time ele não está querendo só um jogador, ele está querendo alguém que traga receita, traga dinheiro para o time, né? Fazendo um paralelo com o futebol ou qualquer outro esporte uhum, tradicional, que venda camisetas, né? Que venda camisas do jogador e traga receita para o time. uhum. Então, a gente tem um case aqui no Brasil que é o BRTT, que ele é um jogador bem famoso de League of Legends, foi campeão do Campeonato Brasileiro de LoL, acho que por 5 anos, e é um cara que na mídia social tem muitos seguidores, ele é um grande influenciador, né? Faz lives, né? Faz streams. Uhum. Então, fora o jogador, ainda tem a parte de influenciador. Então, hoje em dia, o jogador ele não tem que estar só atento, né, ao jogo, que é o principal ali, o competitivo, mas ele tem que estar sabendo tocar as mídias sociais dele, tudo isso que envolve, né, a profissão dele para ele estar cada vez mais crescendo e trazendo receita para a empresa e para ele, né, que todo mundo sai ganhando. É interessante, né, tu contar um pouco desse mundo, né? Se tem o jogador, tem o comentarista, tem o apresentador, tem o narrador, né? Tem toda uma Exatamente. indústria que se forma paralela àquilo que costumeiramente, né, eu como leigo vejo, né? Não é mais o rádio, a TV tradicional, né? Mas um outro ecossistema que forma novos tipos de profissionais e novas profissões para um ambiente completamente diferente do que a gente realmente vê na grande mídia, né? E eu ia te perguntar, assim, dentro da tua especialidade, quais são os grandes desafios que vocês têm hoje para apoiar essas empresas? É basicamente o quê? Proteger a propriedade intelectual, ajudar a fazer contratos de patrocínio e que mais no dia É a dia? muita coisa. É mais do que isso, é muito mais do que isso. A gente, claro, contratos do dia a dia, né? Contrato de parceria, contrato de prestação de serviços, contrato de confidencialidade, mas a gente tem que pensar que seja um jogador profissional, um gamer, um time de esportes, ou voltando lá no nosso panorama geral, né, desenvolvedora de jogos, estúdios de outsource, tem uma empresa por trás, tem um CNPJ por trás, né? Então, do registro da marca, né? Esse registro da marca, na maioria das vezes, é um serviço inicial que você vai fazer ali com o teu cliente, uma necessidade básica de qualquer empresa. Então, isso a gente já pega e já faz para o cliente, né? Desde o registro da marca, a constituição da empresa, né? Hoje já tem KNAIs específicos, tanto para licenciamento de software, né? Desenvolvimento, até para organizações ali de games, organizações competitivas. Uh, Desde até da estruturação de um contrato social, um acordo de sócio, então toda essa questão societária, se vai receber investimento, como que a gente vai fazer, como que a gente vai operacionalizar, quais são as intenções dos sócios daqui médio prazo, vocês vão querer vender a empresa, então vamos já ajustar no acordo de sócios ali, como que a gente vai fazer uma saída, né, um exit para vocês. Além disso, questões trabalhistas, então quando a gente está falando em organizações de esportes ali, tem a gaming house,
né, e tem a Gaming Office. Gaming House é os jogadores, igual eles irem para um centro de treinamento, né, eles vão ali no dia, tem a sua carga horária, trabalham, né, jogando ali, voltam para casa. E tem a Gaming Office, né, desculpa, eu inverti, Gaming Office é isso, e a Gaming House é onde eles treinam, dormem e vivem no mesmo local. Então, é esse centro de treinamento que os próprios jogadores eles jogam, eles moram. Então, tem várias questões trabalhistas que a gente tem que estar atentando ao cliente, né, quanto a isso, desde contratos de trabalho também para estar adequando, venda de atleta e compra de atleta, né, direitos ali, na questão de estúdios de outsourcing. Então, toda a questão, por exemplo, se a gente vai querer fazer um vest, um plano de stock option para os colaboradores da desenvolvedora, né, do estúdio de outsourcing, isso é bem importante. Claro, o M&A também entra ali, investimentos, né, e propriedade intelectual. Quando a gente fala em tecnologia e inovação, não dá para a gente não saber propriedade intelectual, né? Propriedade intelectual é o core business de todos, né? Principalmente das desenvolvedoras e estúdios de outsourcing, né? Então, tem, claro, a marca e principalmente o software, né? Como o software ele é regido no Brasil como direitos autorais, muitas pessoas acham que dá para patentear o software. Dá, né? Tem umas portarias ali, diretrizes do GNPI que dá, mas são casos mais específicos, mas no geral ele é regido por direito autoral, né? Então, como que a gente protege ele? Ele não precisa de registro, mas pode ser registrado. Só que daí se o teu cliente ele faz esse outsourcing para estúdios de fora, ele não vai estar fazendo um licenciamento dos seus direitos, você está vendendo o que você produziu, né, porque a empresa está te contratando, ele quer comercializar aquilo, não quer ter amarras com você. Então a gente faz isso, tem que saber muito de direito autoral para colocar cláusulas nesse contrato, gatilhos para você conseguir evitar, por exemplo, que você perca dinheiro lá no futuro, ou se for um licenciamento para que você não deixe de ganhar dinheiro que lhe é devido, né? Patentes também, quando a gente fala em desenvolvimento de jogos, às vezes, por exemplo, questões de VR, que está muito, muito em voga hoje em dia com o metaverso. Você desenvolver algum óculos ali para jogos, né? Você vai precisar fazer a patente desse óculos, desse equipamento. Então, tem a propriedade intelectual por trás disso. Tem um desenho industrial também por ali. Então, tudo isso o advogado tem que estar ciente, né? Ele tem que ter um conhecimento de negócios e de direito empresarial, só que o direito empresarial geral, né? Então, direito empresarial trabalhista, de propriedade intelectual, societário, claro, que tá incluído. Claro, direito do consumidor também, se tiver alguma relação B2C ali. Então, tudo isso o advogado tem que estar sabendo muito bem, né? São áreas que se comunicam e que tem que estar bem redondias para a empresa ou para a organização de esportes estarem se desenvolvendo bem. Legal. Pô, Bernardo, tu tá nos dando uma aula de grande quilate aqui, né, sobre esse mercado de games aí. Já para a gente ir pro nosso final aqui, eu queria que tu nos desse aqui uma visão de futuro. Tu tocou aqui num ponto que é a palavra do momento, metaverso e tudo mais. Como é que tu enxerga esse mercado de games assim, olhando as tecnologias que estão vindo, possibilidades de tecnologias? Como é que vai ser esse mercado de games? Ele vai ser muito mais experimental, ou seja, no mundo de metaverso, onde tu talvez faça até o movimento, o exercício, ou ele ainda é baseado em consoles, em comandos, onde tu faz isso mais em modo estático, né? Como é que tu enxerga esse mercado para o futuro, né? E qual é a tendência? Se ele é um mercado em franca expansão, tanto é para o mercado do direito, né, que tem que apoiar isso, quanto para o mercado consumidor, né? Uhum. Bom, muito, muito bom, Regis, esse teu questionamento. É importante a gente saber as tendências, né? Eu acredito que seja, ainda assim, no médio prazo, seja ainda estático. É um jogo, um mercado, né, que os jogos ainda sejam jogados em consoles e hoje em dia muito mais mobile, né? A geração que está vindo
principalmente até por conta da elevação dos preços dos consoles. Então você vê um Xbox, um PlayStation custando 4, 5, 6 mil reais, né? Enquanto, claro, você tem um iPhone ali do mesmo preço, mas você consegue jogar os mesmos jogos que você joga com iPhone, com Samsung top, com celulares mais baratos, de 1.000, 2.000 reais, né? Então, acredito que, e isso até um ponto aqui é bem interessante para quem tiver interessado em saber mais de esportes, isso foi justamente o denominador para fazer o jogo Free Fire ser tão popular no Brasil do que no resto do mundo. Por quê? Porque aqui no Brasil o acesso ao console é difícil e o Free Fire ele só é jogado em mobile, né? E a pessoa lá nos Estados Unidos tem um poder aquisitivo maior ou de outros países mais desenvolvidos, ela está mais interessada em, ou às vezes, jogar um console ali ou no próprio computador. Ela não tem tanto dinheiro para investir. Quanto aqui no Brasil, as pessoas, né, essa nova geração, se contenta ali com o jogo mobile. Então, a médio prazo, ainda assim será dominado por consoles e principalmente jogos de celular, jogos mobile, né? O metaverso está vindo aí bem forte, é uma tendência, mais para o futuro, porque assim como os consoles e computadores são ainda difíceis, né, o preço é muito alto, e isso impacta bastante, né, no acesso, os hardwares, né, então os produtos, o VR e até os controles e tudo mais, isso ainda vai ficar um pouco inacessível, né, para a maioria da população. Claro que ainda sim vai ter mercado para você atuar ali com os seus clientes. E a Web3 está vindo realmente muito forte, né? A Web3, então a gente fala em blockchain, NFT, metaverso, smart contracts, criptomoedas, tudo isso vai estar bem atrelado, né? E por quê? Porque principalmente em metaverso, em jogos de blockchain, você vai sair do teu jogo, só que ele vai continuar rodando, né? Não é igual você desligar teu videogame ali ou sair da tua conta no Priston Tale, por exemplo, no Ragnarok, você volta, tá a mesma coisa, né? Ali você pode ter ido dormir, no dia seguinte roubaram teu personagem e você perdeu tudo, né? Então, ainda assim vai estar, e as pessoas vão conseguir ganhar dinheiro só jogando, só por jogar, tá? Um item raro, você tem uma profissão no jogo, isso vai ser bem forte. Na questão de mercado, esse ainda é um oceano azul. Não digo que é um oceano completamente azul no mercado, a gente tem grandes escritórios focando sua energia nesses novos mercados, né? E principalmente que eles têm muito contato com fundos de venture capital e private equity, que atuam muito nesse cenário de tecnologia e inovação, então eles acabam, por indicação desses fundos, internalizando esses clientes, né, pegando esses clientes para eles. A gente ainda tem muito potencial de crescimento do mercado brasileiro com esses desenvolvedores individuais, tá? Então, para o advogado, assim, cara, saiba bastante, tente contato com desenvolvedores, né, esses desenvolvedores independentes, e saiba bastante propriedade intelectual. Isso eu acho que é o essencial, assim. Porque, por exemplo, você vai pegar um registro de marca ali que não é um serviço tão complexo e é uma necessidade básica de cada empreendedor. Depois você continua um relacionamento ali, ele vai conseguir o primeiro contrato de publishing dele, ele vai voltar para você analisar. Então, comece com esses desenvolvedores independentes ali, menores, que eu acho que a barreira de entrada é menor, né? E a partir do momento que você for desenvolvendo o teu network, tua rede de contatos ali, e até a teu leque de serviços que você pode oferecer, aí sim você vai aumentando o nível, né, de clientes ali em termos de faturamento, de retorno que ele vai dar para o teu escritório. Muito bem, Bernardo. Super obrigado aí pela aula sobre jogos digitais e oportunidades de trabalho e de evolução de carreira aqui, até para colegas advogados aí. Só lembrando, né? Direito digital não é LGPD, tá, gente? O Bernardo acabou de demonstrar aqui para todos os colegas que direito digital começa com propriedade intelectual, que é o que eu sempre digo nos meus podcasts, tá? Aí vem o cara que faz um cursinho de LGPD, ele bota lá dizendo que ele conhece direito digital. Aí o Bernardo vem aqui e me dá uma aula aqui de game digital, propriedade intelectual, que é a base, e aí tem que mudar lá, né? Às vezes na tua assinatura lá, se tu entende ou não entende de direito digital, né? Então,
Super, super interessante, Bernardo, aí a tua especialidade. E para um cara que se formou há 3 anos. Isso, 3 É. anos. Então, assim, é bom alguns colegas aí começarem a correr, Bernardo, porque tu vai acelerar aí, né, a, o teu conhecimento aí nesse mundo aí, né, que, como tu diz, é um oceano azul para quem enxergou que é um oceano azul, né? Tem gente ainda que está no século XIX praticando direito, né? Então, vamos combinar, né? Tem um espaço, eu acho que esse podcast aqui pode ajudar muitos colegas aí a perceberem um mundo diferente, né, que está à disposição aí de oportunidades, né, de negócio, né? Existe um mundo paralelo, vamos dizer assim, se não dá para ver, mas existe esse mundo paralelo aí, né? Então, como é que as pessoas te encontram, Bernardo? Tem perfil no LinkedIn, quem quiser conhecer mais, falar contigo, enfim, dá a tua mensagem final aí para as pessoas te encontrarem. Legal. Primeiro, Regis, queria agradecer tuas palavras. Muito bom. Fico muito agradecido, muito grato pelas suas palavras. Agradecer a oportunidade de estar falando aqui com vocês, trazer um tema que eu gosto bastante. E poder ajudar, né, o pessoal que está começando, assim como muitos, eu também comecei escutando o teu podcast ali na pandemia, quando veio o apocalipse ali, eu tava vendo ainda, eu queria me aprofundar mais em negócios, tecnologia, né, e escutei o teu podcast, trouxe bastante insights bons. Meu LinkedIn é Bernardo Filgueiras, minha rede social também, qualquer rede social, Instagram, Bernardo Filgueiras. E, bom, a gente tem ali na C2R também, quem quiser tá acompanhando um pouquinho da gente, a gente está crescendo bastante, às vezes se interessou, quer mandar um currículo. Então é C2R Advocacia, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E daqui a algumas semanas também eu vou estar publicando um curso sobre patentes. Então, desde do processo quando chega o teu cliente ali, pesquisa de interioridade, da redação do pedido até o acompanhamento do processo. Então, daqui a algumas semanas podem ver nas minhas redes sociais ali que a gente vai estar divulgando o curso. E sigam também, então, o projeto MARC, né? MARKE, que é o projeto por trás desse curso, que acredito vai ajudar todo mundo aí a estar tendo mais uma especialização para estar entrando no mercado, principalmente propriedade intelectual, né? Então, queria agradecer a todo mundo, foi um prazer estar falando aqui com vocês, espero que essa nossa conversa aqui traga bons insights e bons negócios para todo mundo que está escutando. Que legal, muito obrigado, Bernardo, obrigado por ter dito que era um assíduo ouvinte do podcast e agora está vindo aqui falar no podcast com o seu conhecimento. Então, veja que bacana. Eu fico muito feliz de te ouvir, de saber que eu dei um empurrãozinho para os teus insights aí, para a tua formação e espero contribuir com outros colegas também. É por isso que eu sou provocativo às vezes, né, para mostrar aí para a gente que tem oportunidade para todo mundo, tá? Só tem que achar o seu caminho. Aí o Bernardo está nos trazendo, já vai dar uma aula aqui de patentes, gente. Olha só, o cara tá vindo aqui ainda nos brindando e convidando já para um novo conhecimento. Então, Bernardo, super obrigado, sucesso para ti aí. Eu acho que esse podcast aí tem muita valia, principalmente para muitos pais aqui, que eu acho que tem que repensar às vezes até o modelo de educação dos filhos, tá? Essa provocação no fundo desse episódio, mas tá também a provocação aí para colegas aí do direito que estão enxergando novas oportunidades, novos caminhos aí, tá bem? Super obrigado, um abraço e até a próxima e até o próximo podcast Negócios TI Direito. Tchau, tchau.